Aplauda aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Todos de pé mais uma vez. Aqueles que sentaram, por favor, se coloquem de pé. Todos que sentaram, se coloquem de pé. Por favor, a não ser que você não pode. Pastor Mateus Soares, vem aqui. Posso te fazer um pedido nessa noite? Sei que Deus entregou algo para o senhor entregar para essa igreja. Olha o povo de coração alegre, sorriso. Tudo aquilo que Deus colocou para o senhor trazer para a igreja de Barro Alto. Não leve nem para São José dos Campos e nem para o Rio de Janeiro. Mas deixa aqui com esse povo, que essa igreja é um povo bereano. Vai te ouvir, comer a palavra e fazer essa palavra regurgitar nas suas mentes durante muito tempo. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Deus te abençoe, você pode se assentar. Que bom poder estar com os irmãos esta noite e juntos podermos louvar ao Senhor, poder servi-los em uma noite tão especial como essa de celebração da ceia do Senhor. Que Deus continue a abençoar toda a igreja em Barro Alto de uma forma muito especial, poder estar aqui com vocês, louvar a Deus pela vida do pastor Aldenir e também pela vida da pastora Fabiana, poder dizer também da minha gratidão a Deus pela vida do pastor Moisés, pastor de honra da igreja do campo aqui em Barro Alto, poder estar com o pastor David e agradecê-lo por toda a logística de me permitir que através dele pudesse estar com vocês também esta noite e desejar que Deus continue a abençoar vocês de uma forma muito especial, com a esperança de que essa palavra possa tocar a sua vida, abençoar o seu coração, falar a você e te produzir encorajamento, e que Deus possa fortalecer-nos mais uma vez esta noite por meio da sua palavra. Quantos estão com o seu coração abertos para continuarmos a ouvir a voz do Senhor, digam amém. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, ainda assentado, eu acredito que talvez a tradução aqui da igreja lê em pé. Eu vou apenas, enquanto você localiza Ruth de número 1, dar-lhe um aviso breve, e então, concluindo esse aviso, nós já ficaremos em pé para lermos o texto. Mas abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Enquanto você encontra, deixa eu te dar um bom aviso. Quantos aqui amam entender e estudar a palavra de Deus, digam amém. Final do culto, você tem a possibilidade de adquirir 3 livros que vão estar à sua disposição e que certamente vão te abençoar muito. A primeira dessas obras é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu levei mais de 7 anos escrevendo essa obra. Quantos anos? 7. São quase 500 páginas. Talvez você diz, Mateus, eu tenho dificuldades às vezes em ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Jó. Você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões polêmicas da Bíblia. Deixa eu te lembrar uma. Primeira família, lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar em uma outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então são detalhes das histórias da Bíblia que às vezes nós estamos lendo e sentimos falta de uma obra que nos traga clareza, entendimento, explicações, tanto para o seu tempo de leitura pessoal, como também para o momento de você preparar uma aula, uma mensagem, um conteúdo bíblico a ser compartilhado nas suas redes sociais.
Você que é pai e mãe, talvez desenvolveu o hábito de todo dia ensinar um pouco da história da Bíblia aos seus filhos. Então é uma ferramenta que vai te servir muito para o seu tempo de leitura e estudo. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. Jesus escreveu ao todo aproximadamente 42 parábolas. Isso representa 1/3 de tudo aquilo que Jesus ensinou, que está escrito nos evangelhos. Só que a grande maioria das parábolas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. Eu por muito tempo pensei e preguei as 10 virgens em Mateus 25, representando ali a igreja. Até que eu me deparei com a seguinte questão: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual era a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente? Então são mais de 300 páginas, te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo, e também exegético, analisando o grego bíblico em cada uma daquelas parábolas. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia, que é um livro dentro de uma dinâmica de perguntas e respostas, é fruto de anos de estudos sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões, por exemplo, escatológicas. Muitas pessoas possuem dúvidas sobre o Apocalipse. Muita gente possui muitas perguntas sobre grande tribulação, tribunal de Cristo, juízo final. Questões como, por exemplo, a vida após a morte. Os mortos possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? Questões como, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio ele foi local ou foi universal? Porque a Bíblia diz que as águas do dilúvio encobriram toda a terra. Pensa uma coisa comigo. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies que vivem apenas em outros continentes? Questões como, por exemplo, cronologia bíblica. As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. O livro dos reis fala que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das crônicas fala que o mesmo rei começou a reinar com uma idade diferente. Um evangelho diz que foi um cego em Jericó, o outro fala que foram 2. Um evangelho diz que foi um endemoniado em Gadara, o outro fala que foram 2. Como nós entendemos essas passagens que divergem em informações? Você tem, por exemplo, as pessoas chegando para Jesus e perguntando: Senhor, qual sinal nós teremos sobre a sua morte e ressurreição? Ele diz: eu vou dar um único sinal a vocês, o sinal de Jonas. Porque do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pensa uma coisa comigo. Se Jesus foi crucificado numa sexta tarde, ele ficou morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas do domingo de manhã. Você não tem ali 3 dias e 3 noites. Você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço de um segundo dia. Como que a gente entende 3 dias e 3 noites que Jesus falou? Jesus foi crucificado em uma sexta ou teria sido crucificado em uma quarta-feira? Como que a gente compreende isso? Então são centenas de questões que todos aqueles que amam entender e estudar a Bíblia sempre vão passar hora ou outra por um texto e vão se perguntar: como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? Então, é uma obra que vai te servir demais. Os 3 livros, você tem neles aproximadamente 1000 páginas de comentários e explicações bíblicas.
São mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. Você pode adquirir só um, dois ou os três. O valor deles, um é 50, dois são 80, os três são 120. Você pode adquiri-los por crédito, parcelar sem juros, ou ainda por débito ou Pix. Vai estar à sua disposição ao final do culto. Passe lá, tenho certeza que é um material que vai abençoar muito a sua vida. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Ruth, capítulo 1, vamos lá? Esteja em pé para que possamos ler esse texto da palavra de Deus esta noite, e a partir dele eu gostaria de deixar a mensagem desta noite ao seu coração. Ruth, capítulo 1. Você encontrou? Diga amém. A partir do verso 1, a palavra de Deus está escrita assim: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque, sua esposa Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com moças moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Até que morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a sua mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vocês fizeram comigo e com os falecidos. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. E então, beijando-as ela, levantaram sua voz e choraram. Versículo 14. Pelo que então levantaram a voz e tornaram a chorar. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: tua cunhada voltou para o teu povo e para os teus deuses. Volte também tu após a tua cunhada. Ruth, porém, respondeu: não me insistas para que te deixe, e nem me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram em Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem permitido o Todo-Poderoso. E se você leu comigo, diga amém. Deus te abençoe, pode se assentar em nome de Jesus. Quem está voltado com a sua atenção para a palavra de Deus, diga graças a Deus. O livro de Ruth nos conta uma história, a princípio, muito triste. Uma família que moravam em Israel, em Belém de Judá, enfrentaram um tempo de crise financeira, um tempo de escassez de comida, um tempo de fome. Muito mais do que em nosso tempo, um tempo de estiagem e de seca naqueles dias desestabilizava toda a estrutura econômica de um lugar. Eles não viviam em uma sociedade industrializada, como por exemplo a nossa. Era uma sociedade agrícola. Então, tudo que eles precisavam para a subsistência humana tinha a ver com a chuva, tinha a ver com o fruto da terra e tinha a ver com a criação dos animais. A Bíblia diz que diante daquele cenário de fome, de seca,
Elimeleque, esposo de Noemi, entendeu que aquela ali era uma boa oportunidade para recomeçar a vida em outro país. E a Bíblia diz que eles se mudaram para Moabe. Algum tempo depois, a Bíblia diz que Elimeleque veio a falecer. Os dois filhos deste casal, Malom e Quilion, casaram-se em Moabe, com duas moças moabitas. O nome de uma era Ruth e o nome da outra era Orfa. E a Bíblia diz que passaram-se alguns anos, até que quase 10 anos depois, ambos, Malom e Quilion, também vieram a falecer. As três mulheres, elas ficaram viúvas, enlutadas, totalmente vitimadas pelas circunstâncias da vida. E a Noemi, que era sogra, ela fez alusão de um contexto cultural que havia na época, que dizia que se uma moça ficasse viúva sem ter filhos, ela se casaria com um dos irmãos do seu esposo que havia falecido. E quando dessa nova união nascesse um filho, essa criança seria considerada também filho daquele que havia morrido, sem deixar descendentes, para que a memória daquela pessoa que havia partido sem deixar descendentes nunca fosse esquecida pelas próximas gerações, mas para que a posteridade pudesse lembrar-se de quem aquela pessoa havia sido, do que ela havia feito em sua vida, do legado que ela havia deixado, e pudesse também manifestar a Deus gratidão pela memória da vida daquela pessoa. Embora seja um contexto cultural muito distante do nosso, ele fazia muito sentido dentro da cultura judaica, como também dentro do contexto daquele tempo. Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você esta noite. Quem aqui lembra o nome de pelo menos um avô? Pelo menos o nome de um avô, faz assim com a sua mão, ok? A grande maioria de nós. Segunda pergunta, quem lembra o nome aqui de pelo menos um bisavô? Você lembra? Pelo menos um bisavô? Eu só lembro de uma quantidade menor de pessoas. Terceira pergunta, quem aqui lembra o nome de pelo menos um tataravô? Pelo menos um. Tem alguém? Quase ninguém. Sabe qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Quem garante que os nossos tataranetos saberão quem fomos nós? Na nossa cultura, a gente tem uma ruptura da segunda para a terceira geração. A gente não sabe quem foi, onde viveu, a profissão que teve, como gastou os seus dias, se sempre viveu naquela cidade, ou se viveu em outra, ou se veio de outro país, qual foi o contexto que envolveu a sua existência. Os judeus, para que isso não acontecesse, eles celebravam as genealogias, os antepassados, as linhas de construção de quem havia sido as pessoas anteriores das estruturas de família. Então, para que a memória tanto de Malom como Quilion não fosse esquecida, o que a Noemi está fazendo alusão é isso. Ela está dizendo, eu queria ter pelo menos um filho para dar a vocês, ou a Orfa ou a Ruth, para que vocês se casassem com ele, para que vocês construíssem uma nova família, e para que a posteridade pudesse se lembrar de quem eles haviam sido. Mas eu não tenho mais filhos para dar para vocês. E ainda que eu pudesse hoje me casar, ou ser mãe hoje, não seria justo também vocês esperarem essa criança nascer, crescer, estar pronta para formar família, para que vocês pudessem honrar esse contexto cultural. Então, a minha palavra a vocês é que vocês voltem para a casa da mãe de vocês, para a vida de vocês, e recomecem a vida. Desfrutem do privilégio de Deus que é poder viver. Eu vou voltar para Belém, e que Deus use com vocês de bondade, compaixão, benevolência, e vocês consigam recomeçar a vida. A Bíblia diz que as duas noras, elas tiveram dois comportamentos diferentes, porque a Orfa, ela aceitou ficar em Moabe, mas a Ruth olhou para sua sogra e disse, eu vou com você. A partir de hoje eu tenho uma aliança que ela está ainda mais firmada com você. Enquanto eu viver, eu tenho um compromisso que eu irei cuidar de ti. A partir de hoje o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. A Bíblia diz que no momento da despedida, a Orfa apenas beijou sua sogra, mas a Ruth se apegou a ela, construiu um vínculo, assumiu um compromisso, e entendeu que mais do que nunca, dali para frente, era um compromisso pessoal que ela estava assumindo, cuidar da sua sogra. A Ruth não tinha noção, mas ela estava num caminho de Deus,
da construção do Senhor para um plano para Israel. A Bíblia diz que nesse recomeço de Ruth em Belém, ela vai se casar com um moço chamado Boaz. E a Bíblia diz que desse casamento vai nascer uma criança chamada Obed. Obed vai gerar Jessé. Jessé vai gerar Davi. Davi vai ser o maior rei da história de Israel. Dessa descendência aqui é quem vai nascer, será o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Jesus veio da descendência de Ruth, a moabita que saiu de Moabe em um cenário totalmente destruidor, de angústia, de luto e de caos, mas entendeu que Deus tinha nova oportunidade para ela recomeçar a sua vida em Belém. Deixa eu dizer uma coisa para você: haverá muitos momentos na vida que você dará passos quase que por instintos. Haverá muitos momentos na vida que você tomará decisões, seguirá caminhos. Você de algum modo entenderá que Deus está te direcionando aquilo, mas você não terá todas as respostas que você queria. Você não terá todas as certezas que você gostaria de ter. Você não terá todas as clarezas sobre o seu amanhã que você gostaria de já ter uma visão clara e um entendimento claro sobre isso. Mas a gente precisa entender uma coisa: nem sempre você precisa conhecer tudo sobre o seu amanhã. O que você precisa é confiar em quem está conduzindo você até lá. A Ruth, ela não tinha certeza de tudo que estava ali aguardando em Belém. Na verdade, ela tem a convicção que ela precisa ir, mas ela não sabe como seria esse recomeço. Mas Deus estava guiando ela dentro de um caminho, dentro de um propósito e dentro de um planejamento de Deus, para que ela pudesse recomeçar a sua história em Belém. Não pense que o começo foi fácil, porque não foi. A Bíblia diz que quando as mulheres de Belém olhavam para Noemi e diziam: peraí, essa daí não é Noemi? E ela falava: não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara. Peraí, o nome dela não é Mara, é Noemi. Por que ela está dizendo isso? Ela está fazendo o contexto, a alusão do Êxodo. Lembra? 3 dias depois que o povo de Israel havia atravessado o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles estão no meio do deserto, clima muito árido, sem água por perto, totalmente seca naquele território. E a Bíblia diz que eles encontram a fonte de águas, num local chamado Mara. As águas eram amargas. E a partir daquele momento criou-se a interpretação equivocada de Mara como significado de amargura. O que a Noemi estava dizendo era isso. Ela estava falando: não me chame pela definição de quem um dia eu fui, pela memória que um dia vocês construíram da vida que eu tive, mas me chamem pela definição de como têm sido os meus dias agora, porque Deus permitiu que a minha vida se transformasse em uma vida amargurada. O cenário do capítulo 1 foi totalmente desafiador, mas a partir do capítulo 2, a Bíblia nos deixa claro que Deus começou a mudar a história dessas duas mulheres. Porque a Ruth, quando se casa com Boaz, a Bíblia diz que dessa união nascendo a Obed, havia um contexto naquela época muito curioso, que permitia que um parente distante pudesse se transformar numa espécie de remidor, aplicando a ideia da redenção, por uma lei que havia na época, que era a lei do levirato. Quando o Boaz se casa com a Ruth e aplica essa ideia da lei da redenção, ele consegue restabelecer todas as propriedades que um dia haviam sido de Elimeleque. E por causa da lei do levirato, quando Boaz se casa com Ruth e nasce uma criança, Obed, essa criança é considerada também como se fosse filho de Malom, e sendo assim neto de Noemi. Então a mesma Noemi que termina o capítulo 1 dizendo: não me chamem de Noemi, mas me chamem de amargurada, é a mesma Noemi que termina o livro de Ruth com uma criança nos braços, Obed, dizendo: Deus restaurou a minha alegria de viver. Deus me deu motivos de novo para sorrir. Deus me deu motivos de novo para sonhar. O capítulo 1, ele foi muito triste, mas ele não definiu como que a história do livro iria terminar. Deixa eu crer aqui numa palavra de Deus para a sua vida esta noite. A vida, ela é feita de capítulos, mas não é o capítulo que você está passando por ele que define como que a sua história vai terminar. A vida, ela é feita de fases, mas não é a fase que você está passando por ela que define como que a tua história vai terminar. Um dia você verá que valeu a pena não ter desistido.
Um dia você verá que nos dias mais angustiantes e terríveis da sua vida, valeu a pena não ter entregue os pontos, não ter abandonado a fé, não ter perdido a esperança de dias melhores, porque um dia você verá que valeu a pena não ter desistido. Deus tem dias melhores para você. Deus é Deus de novos começos, e Deus é Deus de restauração. Se você não desistir, há uma história de recomeço de Deus para a história da sua vida, e Deus te ajudará ainda a viver os seus melhores dias, e Deus será glorificado por isso. Você pode louvar a Deus por isso essa noite? O começo foi muito triste, foi muito desafiador, mas porque Ruth e Noemi não desistiram, Deus ajudou essas mulheres a recomeçar. Se você pode, diga graças a Deus. Sua atenção está comigo aqui, ok? Deixa rapidamente eu compartilhar 3 lições com você. Quantas lições? 3, que nós precisamos extrair do livro de Ruth para a nossa vida esta noite. 3 lições. Primeira delas: independente de como as coisas estão na sua vida, tenha coragem em frente à vida. Deixa eu repetir isso daqui para você. Independente de como as coisas estão na sua vida, tenha coragem e em frente à vida. Se você pode, repita comigo essa palavra, diga coragem. Diga: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê coragem. Deixa eu dizer uma coisa a você: cuidado para você não permitir que as coisas que deram errado na vida das outras pessoas sejam projetadas sobre a sua vida, ok? Imagina se a Ruth para e projeta sobre ela os resultados de Elimeleque, Malom e Quilion. Porque quem eram as pessoas próximas a ela que haviam feito o que ela estava perto de fazer, que era se mudar de lugar para recomeçar a vida em outro local? Qual era a referência próxima que ela tinha? Elimeleque, Malom e Quilion, que haviam se mudado de Belém para Moabe para recomeçar a vida ali. Ela está perto de fazer isso, se mudar para Belém para recomeçar a vida. A referência próxima que ela tinha de gente que tinha feito o que ela está perto de fazer não eram referências boas. Mas ela entende uma coisa: não é porque alguma coisa deu errado para alguém que significa que vai dar errado para você. Você está entendendo isso? Você precisa entender que Deus é Deus de finais diferentes em histórias que pareciam ser iguais. Não é porque alguma coisa deu errado para alguém que significa que vai acontecer do mesmo modo para você. Não é porque talvez alguém começou uma empresa e faliu que significa que isso também vai acontecer com você. Não é porque talvez há um histórico de divórcio na sua família que você tem que pensar que isso vai acontecer também com você. Não é porque talvez há um histórico de uma enfermidade, talvez em pessoas próximas ou até dentro da sua estrutura familiar, que você tem que pensar que isso é uma realidade que também está próxima de você. O Senhor está falando ao seu coração esta noite. Você precisa entender que os resultados ruins da vida das outras pessoas não podem ser projetados sobre a sua vida. Deus é Deus de finais diferentes, em histórias que pareciam ser iguais. A Ruth entende que a referência próxima poderia até não ser muito boa, mas independente dos medos, independente dos traumas, independente das circunstâncias, ela teve coragem e enfrentou a vida. Guarde uma coisa com você esta noite: você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Você precisa mais de coragem do que de que pessoas acreditem em você, ok? Você precisa mais de coragem do que de uma combinação de bons fatores. A Bíblia diz que se você for esperar a melhor chuva, você nunca sai para semear. Se você for esperar o melhor vento, você nunca sai para colher. Sabe o que isso significa? Às vezes o momento perfeito nunca vai chegar, mas a atitude correta vai te levar ao resultado desejado. Às vezes nós esperamos uma combinação de tantos fatores que nos deixe extremamente confortáveis para a gente dar um passo, para a gente ter uma iniciativa, para a gente acreditar, para a gente vivenciar uma nova história. O Senhor está falando com você: independente das circunstâncias, tenha coragem e enfrente a vida. Ela está entendendo que Deus está chamando ela para ter coragem. Guarde uma coisa com você: tem horas que tudo que você terá será apenas coragem.
Tem horas que você não terá todas as respostas que você busca, mas se você tiver coragem, Deus vai guiar você, Deus vai direcionar você. Você não tem noção da história que Deus preparou, do caminho que Deus construiu. Na mente de Ruth era só cuidar da sua sogra, Deus já tinha visto Boaz. Na mente de Ruth era só cuidar da sua sogra, Deus já tinha visto Obed. Na mente de Ruth era só cuidar da sua sogra, Deus já tinha visto Jessé. Na mente de Ruth era só cuidar da sua sogra, Deus já tinha visto Davi. Um dia Davi recebeu o pedido do seu pai. Jessé olhou para ele e disse: Davi, vai levar comida aos seus irmãos do campo. Na mente dele era apenas levar comida para os irmãos do campo. Deus já tinha visto Golias. Você não tem noção do que Deus já viu. Você não tem noção do que Deus preparou. Você não tem noção do caminho que Deus já construiu. Se você tiver coragem, Deus vai guiar a tua história por um tempo extraordinário, e o futuro incrível de Deus alcançará a sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso? Diga comigo: Senhor, eu te peço, enche-me de coragem esta noite. Você pode repetir comigo alguns nomes da Bíblia, ok? Se você pode, repita comigo, diga Samua. Fale comigo, Gigeal. Repita comigo, Safate. Diga Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Jeuel, Nabi. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar alguma coisa sobre esses homens aqui? Nunca? Já ouviu alguma pregação sobre eles? Josué, você já ouviu falar? E Caleb? Sabe quem são esses homens? Esses homens são os 12 espias. Sabe por que a gente não ouve falar nada sobre os 10 primeiros? Guarde uma coisa com você: covardes nunca serão lembrados. Nunca. Você precisa entender que o que faz você se mover em Deus não é a sua capacidade de fazer, mas é a sua capacidade de confiar. Você pode repetir comigo? Diga: o que me faz mover em Deus, diga, não é minha capacidade de fazer, diga, é minha capacidade de confiar. Se você pegar qualquer pessoa, por exemplo, e perguntar para ela: me defina o conceito do que é ser herói. Ou se você perguntar para alguém: quais são os maiores heróis, por exemplo, do esporte brasileiro? As pessoas vão te dar muitas respostas, mas talvez as principais vão ser: primeiro Ayrton Senna, segundo Pelé, ok? Se você perguntar por que você considera Pelé ou Ayrton Senna como os maiores heróis do esporte brasileiro, alguém vai te falar: é porque foi tricampeão mundial de futebol, é porque ganhou 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1. Porque o nosso conceito sobre heróis é que heróis são heróis pelo que eles fizeram, heróis são heróis pelo que eles fizeram. Utilize essa perspectiva e olhe para Hebreus capítulo 11. Veja os heróis da fé. Nenhum daqueles homens foram heróis pelo que eles fizeram. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho. Não foi Abraão que fez aparecer o sacrifício. Não foi Noé que fez vir o dilúvio. Porque heróis em Deus são heróis não por aquilo que eles fazem. Heróis em Deus são heróis por aquilo que Deus faz através deles. Não tem a ver com o que você consegue fazer, mas tem a ver com a sua capacidade de confiar. O Senhor está dizendo essa noite a você que você precisa ter coragem para enfrentar a vida, porque nunca teve a ver com aquilo que você consegue fazer, mas tem a ver com a sua capacidade de confiar. Se você tiver coragem e colocar a sua fé em Deus, Deus vai guiar você, Deus vai guardar você, Deus vai conduzir você, e o nome dele será glorificado sobre a história da sua vida. Você pode louvar a Deus por isso? Diga comigo: Senhor, me ajude a ter coragem. Primeira lição que a gente precisa extrair do livro de Ruth esta noite: tenha coragem, enfrente a vida. Segunda lição: cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Guarde uma coisa com você: toda oportunidade tem uma velocidade, ok? Oportunidade tem movimentação, nenhuma oportunidade é parada. Toda oportunidade tem uma velocidade. Umas são tão rápidas que se você não aproveitá-las, você nunca mais as tem de volta. Outras são um pouco mais devagar, você consegue aproveitá-las lá na frente.
mas nenhuma oportunidade é parada. Toda oportunidade tem uma velocidade. A mesma oportunidade que passou na vida de Ruth, passou também na vida de Orfa. A Orfa fez o quê? Ficou. E a Ruth seguiu. O que foi que aconteceu com a Ruth? Se casou com Boaz, foi mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó do maior rei da história de Israel, progenitora do Messias. Olha a quantidade de coisas que a Ruth ia ter perdido se ela não tivesse aproveitado as oportunidades. Alguém ouviu falar mais alguma coisa da Orfa? Não. Guarde uma coisa com você: a vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. As oportunidades passam. As oportunidades passam. A grande questão é que quando uma oportunidade está passando, você não tem noção da velocidade dela. Ok? Você não consegue saber se ela é rápida ou devagar, se você pode aproveitá-la depois, ou se o seu único momento é agora. Lucas 18 é um exemplo disso. Jesus passava por Jericó, aí tem um homem que é cego. Qual o nome dele? Bartimeu. E ele começa a gritar e dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim, cura a minha cegueira, me faz voltar a ver. Senhor, tenha compaixão de mim. Tinham pessoas próximas a ele, olhando para ele, dizendo: será que você não está percebendo que você está sendo constrangedor, indelicado, inoportuno? Será que você não está percebendo que o mestre não vai ouvir você? O texto diz que quanto mais tentavam fazer calar, mais a ele insistia ainda em clamar. Guarde uma coisa com você: futuro combina com quem não desiste. Quanto mais tentavam fazer calar, mais ainda ele insistia em clamar. Aí o Senhor parou e disse assim: traga esse homem até aqui. Quando levaram ele até o Senhor perguntou a ele: o que você quer que eu faça por você? E ele disse: Senhor, eu quero tornar a ver. O Senhor disse: veja, porque a tua fé te salvou. Isso é Lucas 18. Lucas 18. No capítulo 19, Jesus foi para Jerusalém. Em Jerusalém é a última semana antes da crucificação. Ele é crucificado, ao terceiro dia ressuscita. Depois que ressuscita, vai 2 vezes a Galileia, e no retorno da segunda vez a Galileia, a Jerusalém, ele é assunto aos céus em Jerusalém. Lucas 18 foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Volte a cena ao capítulo 18. Quando tem gente olhando para Bartimeu dizendo: Bartimeu, se cale, o mestre não vai te ouvir, você está sendo constrangedor, o mestre não vai parar para te dar atenção. E ele continua a clamar, e ele persevera em clamar, e ele não para de clamar porque pessoas estão querendo o fazer calar. Era como se ele estivesse dizendo: talvez é a última vez que ele passa por aqui. Eu não sei qual é a velocidade dessa oportunidade, mas eu não vou deixar passar. Eu vou clamar até que ele pare. Eu vou clamar até que ele me ouça. Eu vou clamar até que ele me socorra. Eu vou clamar até que ele me atenda. Eu não vou deixar passar o tempo das oportunidades. Você está entendendo isso? Guarde uma coisa com você: em 10 anos, em quantos anos? 10. A grande maioria das pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram, ok? Em 10 anos, a grande maioria das pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. As pessoas se arrependem muito das oportunidades que não aproveitaram, da chance que tiveram e não abraçaram, da visita que não foram, do telefonema que não fizeram, do abraço que não deram, do sorriso que não devolveram, das oportunidades que passaram, mas que não foram agarradas. Eu estou crendo em nome de Jesus esta palavra sobre a sua vida. Deus vai te ajudar a não perder o tempo das oportunidades. Nunca sabe qual é a velocidade da oportunidade, mas você não precisará de uma segunda. Deus vai te dar percepção, Deus vai te dar sensibilidade, Deus vai alinhar o seu coração. Deus não vai deixar você se distrair com aquilo que não é de Deus para a história da sua vida. Deus vai te guardar e você não vai perder o tempo das oportunidades. Você pode dar glórias a Deus por isso. Se você pode, repita comigo, diga: Ruth entrou na descendência do Messias. Você tem noção do que é isso? Ruth, uma mulher judia, não, uma mulher moabita, na descendência do Messias judeu. Isso aqui é totalmente improvável. Na genealogia por Mateus, algumas poucas mulheres entraram, mas teve 3 que chamam a atenção. Diga comigo: Ruth, Tamar
Betseba. Vamos de novo, diga Ruth, Tamar, Betseba. Ruth moabita, totalmente improvável. Tamar deitou-se com o sogro para engravidar-se dele. Betseba foi a mulher que adulterou com o rei Davi. Se fosse a minha e a sua genealogia, sabe o que a gente ia falar? Tira essa turma daí, esconde esse pessoal. Tem gente muito melhor nessa lista, mas a genealogia do Messias está sendo escrita, e o Senhor está dizendo: coloque Ruth, porque eu sou Deus de pessoas improváveis. Coloque Tamar, coloque Betseba, porque eu sou Deus de gente que pode até ter tropeçado em algum momento, mas não permaneceu prostrado. De gente que pode até ter errado, mas não permaneceu no erro. De gente que pode até ter vergonha de algum momento no seu passado, mas entendeu que aquilo não poderia ser maior do que a sua vontade de vencer, de recomeçar e de ir em busca de um novo futuro. Eu estou dizendo em nome de Jesus a alguém esta noite: você não pode perder a oportunidade que Deus está dando a você de recomeçar. Talvez Deus tenha te dado a oportunidade de ser um filho melhor, de ser uma filha melhor, de ser um pai melhor, de ser uma mãe melhor, de ser um esposo e uma esposa melhor. Deus vai te ajudar esta noite a ser conscientizado por essa palavra, que você não pode perder essa estação de Deus sobre a sua vida. Aproveite o tempo da oportunidade. Deus vai te ajudar e a tua história vai continuar, e Deus será glorificado através disso. Você pode louvar ao Senhor por isso? Diga comigo: Senhor, me ajude. Eu preciso aproveitar o tempo das oportunidades. Você pode dar glórias a Deus por isso? Em primeiro lugar, tenha coragem em frente à vida. Segundo lugar, cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Terceiro lugar, eu começo a concluir aqui. Como que as mulheres estavam chamando Noemi quando encontravam ela no recomeço em Belém? Olhavam para ela e diziam: peraí, essa daí não é Noemi? E qual é a resposta que ela dava? Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Eu já expliquei a vocês o contexto de amargura do Êxodo. Sabe o que é impressionante aqui? Sabe qual o significado do nome Noemi no hebraico? Agradável. Olha que paradoxal isso daqui. Alguém que o nome significa agradável está dizendo: não me chamem de agradável, me chamem de amargurada. Olha o peso disso daqui. Terceiro lugar, não permita que as experiências amargas da vida rotulem você. Deixa eu repetir isso daqui para você. Não permita que as experiências amargas da vida rotulem você. Produtos possuem rótulos, pessoas não. Garrafas possuem rótulos, pessoas não. Não é porque você passou por um momento de amargura que você vai se transformar em alguém amargurado. Não é porque feriram você que você vai se transformar em alguém que vai ferir pessoas. Não é porque foram injustos com você que você vai reproduzir isso para mais alguém. Eu estou dizendo a você esta noite, em nome de Jesus, Deus vai te ajudar a ressignificar a sua dor. Deus vai te ajudar a ressignificar as feridas que o tempo deixou. Deus vai te ajudar a ressignificar o seu passado. Cada um manifesta apenas o que tem em seu coração. Quem fez o mal, fez porque o seu coração era mau. Só que você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é chamado para exalar o bom perfume de Cristo. Independente de quem lhe fez o mal, Deus vai te ajudar a manifestar o bem. Você não será rotulado pelas amarguras da vida. Você pode dar glórias a Deus por isso? Você lembra da menina que foi levada escrava para a casa de Naamã? O que fizeram para ela foi mal, o que fizeram para ela foi... Mas ela chega na casa de Naamã e quando vê Naamã leproso, ela fala assim: meu Senhor, eu sei como te ajudar. Tem um homem de Deus em Samaria, o nome dele é Eliseu. Se você for até lá, eu tenho certeza que Deus vai curar você dessa sua lepra. Sabe o que ela estava dizendo? Não é o mal que vocês me fizeram que vai fazer de mim uma pessoa má.
Vocês manifestaram o que tinha no coração. Eu sou uma filha de Deus. Eu vou manifestar para vocês o bem. Sabe quem biblicamente tinha tudo para ser uma pessoa rotulada? José. Você pode repetir comigo? Diga José. José perdeu a mãe muito novo, no parto de um irmão, Benjamim. Os irmãos que eram para protegê-lo, venderam-o para o Egito. Ficou 11 anos como escravo. Quantos anos? 11. Quando parece que as coisas começaram a melhorar na casa de Potifar, ele é vítima de uma calúnia e é preso. Na prisão, ele ajuda um homem na interpretação do seu sonho, que é copeiro, e pede para que o copeiro se lembre dele, o copeiro se esquece. Pense em alguém que, humanamente falando, tinha tudo para pensar que a sua vida nunca daria certo. Quem era para proteger o vendeu, 11 anos como escravo, vítima de calúnia, esquecido por quem ele ajudou. José tem uma resiliência fantástica, porque José ele é vendido com 17 anos pelo preço de um escravo, preço de um. Só que 11 anos depois, quando ele tem 28 anos de idade, novamente ele é vendido, e mais de uma vez ele é vendido pelo preço de um escravo, ou seja, haviam se passado 11 anos, quantos anos? 11, e o valor que as pessoas davam a José era o mesmo valor de um escravo. Só que José entendia uma coisa: não é o valor que as pessoas te dão que definem o valor que você tem. Sonhadores são sonhadores, escravos são escravos. Escravos valem o preço de escravos, sonhadores valem o preço de sonhadores. Você precisa entender qual é o valor que você carrega. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso entender o valor que eu carrego. Você está comigo aí? Ok? Faz assim com a sua mão. Diga comigo: a forma como eu me vejo. Diga: determina como eu me comporto. Diga: a forma como eu me comporto determina aquilo que eu alcanço. Vamos de novo? Diga: a forma como eu me vejo determina como eu me comporto. Diga: a forma como eu me comporto determina aquilo que eu alcanço. Você lembra dos espias? Já falamos sobre eles. Eram quantos? 12. 10 voltaram trazendo o seguinte relatório: Moisés, terra incrível. De fato, Deus foi fiel quando Ele disse que a terra manava leite e mel, uma terra altamente próspera e produtiva. Eles trouxeram um relato de um cacho de uvas que eles viram em Canaã, que um único homem não conseguia carregar. Você tem noção do que é isso? Um cacho de uvas que um único homem não consegue carregar. Precisavam 2. Eles disseram: Moisés, Deus foi literalmente fiel na definição que Ele deu sobre a terra. Só tem um problema. Qual é o problema? Nós vimos lá os filhos de Anak, homens de quase 3 metros de altura. Preste atenção nessa declaração. Quando nós olhávamos para eles, nós nos víamos como gafanhotos. Nós nos víamos como gafanhotos. Espera aí, eram eles que olhavam para a gente e viam a gente como gafanhotos? Não, éramos nós que olhávamos para nós e nos víamos como gafanhotos. Quando eles falaram isso, Deus disse: Moisés, mudança de plano. Como assim, Senhor? Para essa geração eu não vou dar Canaã. Mas como assim? Toda essa geração vai morrer no deserto. Eu vou sustentar a Josué e Calebe com vida e saúde. Daqui 40 anos vocês conquistam Canaã. Mas toda essa geração vai morrer no deserto. A santidade, a glória de Deus, o favor de Deus foi ferido. Quando eles olharam, nós nos víamos como gafanhotos. O problema não era como eles eram enxergados. O problema era como eles se enxergavam. A gente precisa entender uma coisa. Há um princípio aqui sobre Deus. Guarde isso. Deus nunca confiará coisas grandes nas mãos de quem tem uma visão pequena. Deixa eu repetir isso aqui para você. Deus nunca confiará coisas grandes nas mãos de quem tem uma visão pequena. Você precisa entender que a forma como você se vê determina como você se comporta. E a forma como você se comporta determina aquilo que você alcança.
Isso é uma regra de Deus para o relacionamento e para a caminhada com Ele. Você precisa entender que Deus sempre está desejando que a nossa visão sobre o plano dEle para a história da nossa vida esteja alinhada com a grandiosidade daquilo que Ele deseja fazer em nós. Deus vai nos ajudar a não se permitir ser autorrotulado pelas circunstâncias ou pelos problemas da vida. Você está entendendo isso? José tinha uma visão clara. Ele sabia o que é que ele carregava. Ele sabia, ele tinha uma visão nítida do que é que Deus havia compartilhado com ele sobre o seu futuro. Ele sabia que, embora o valor que as pessoas projetavam sobre ele era o valor de escravo, ele sabia que ele carregava um valor de um sonhador. Ele sabia que ele carregava o valor daquilo que Deus tinha preparado para a história da vida dele. Aí, com 30 anos de idade, quantos anos? José se tornou governador. Passam 6 anos. No 6º ano, quando José tem 36 anos de idade, a Bíblia diz que nasce o primeiro filho de José, e ele coloca o nome de Manassés. Qual o nome? Manassés no hebraico significa esquecimento. José está levantando um memorial. José está dizendo: Deus me fez esquecer. Como assim, José? Deus me fez esquecer de toda a dor, de toda a aflição, de todo o sofrimento, de todo o mal que realizaram, de todo o bem que poderiam ter feito. Ele está dizendo: Deus me fez esquecer. Coloca o nome do menino de Manassés. Sabe o que ele está falando? As amarguras da vida não rotularam quem eu me tornei. Deus guardou o meu coração. Não se criou raízes de amargura em meu coração. Deus não vai permitir que raízes de amargura se criem em seu coração. Deus vai te dar graça para você continuar a vida, mas viver de modo feliz. Raízes de amargura não vão se criar dentro de você. Deus me fez esquecer. Deus me fez. José fala uma coisa para os irmãos que às vezes nós não teríamos coragem de falar. Quando os irmãos se apresentam a ele, e ele se revela aos irmãos, José olha para os irmãos e diz assim: não se sintam maus, pelo que vocês me fizeram, porque foi Deus quem me trouxe para cá. Espera aí, não se sintam maus? Eles haviam vendido José, 11 anos como escravo, 2 anos como preso, ficou 21 anos sem ver o seu pai. E na oportunidade que ele tem de mostrar aos seus irmãos que eles haviam prejudicado a pessoa errada, ele olha e diz: não se sintam maus, Deus que me trouxe para cá. Sabe o que José está dizendo? Graças a Deus que vocês me enviaram para o Egito. Vocês não têm noção do favor que vocês me fizeram. Eu tenho a sensação que quando os irmãos de José estão vendendo ele para uma caravana ismaelita, Deus está olhando do céu. Quem sabe Deus está dizendo: peraí, vocês estão dizendo que mandando ele para o Egito, vocês estão evitando que os sonhos que ele tem se cumpram? Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Vocês estão enviando ele para o lugar onde o sonho está preparado para acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está na rota do propósito, até o que tentam fazer para te prejudicar te ajuda. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas, não são muitas, são todas, não são algumas, são todas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Guarde uma coisa com você: enquanto você estiver no propósito, Deus vai te proteger para proteger o propósito dele. Enquanto você estiver no propósito, Deus vai te proteger para proteger o propósito dele. José estava vivendo a rota do propósito de Deus para a sua vida. Quando José olha e diz: não se sintam maus, foi Deus que me trouxe para cá. O que José está dizendo é: graças a Deus que vocês me mandaram para o Egito. O que José estava falando é: se eu estivesse até hoje em Hebrom, eu estaria no mesmo lugar, debaixo dos mesmos limites, caminhando com os mesmos complexos, debaixo dos mesmos problemas. Deixa eu profetizar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Vai chegar um dia na sua história que você vai olhar para trás e não vai mais reclamar das coisas que não deram certo, das coisas que não aconteceu, das coisas que não se realizaram, porque você vai entender que se tivesse acontecido lá, você não teria entrado pelo caminho do propósito, pela rota que Deus estava conduzindo você para cumprir o plano dele sobre a história da sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso.
Manassés, qual o nome? José está levantando o memorial, ele está dizendo: Deus me fez esquecer. As emoções estão curadas, o coração está limpo. Eu não me rotulei pelas amarguras da vida. Aí na sequência nasce o segundo filho. E a Bíblia diz que para o segundo filho ele coloca o nome de Efraim. Você pode repetir comigo, diga Efraim. Qual o nome do primeiro filho? Manassés. Manassés significa o quê? Esquecimento. Efraim significa crescimento. José está levantando um novo memorial a Deus. José está dizendo: Deus que me fez esquecer de toda dor, de toda aflição, de todo o trabalho, é o mesmo Deus que também me fez crescer na terra da minha dor, na terra da minha aflição. Eu encerro essa palavra aqui, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem nasceu primeiro, Manassés ou Efraim? Manassés significa o quê? E Efraim? Guarde uma coisa com você. Efraim só nasce em um ambiente que Manassés já nasceu primeiro. Efraim só nasce em um ambiente que Manassés já nasceu primeiro. Mateus, o que você está falando para mim? Só cresce quem esquece. Só desenvolve quem perdoa. Só avança quem deixa para trás o que precisa ficar para trás. Paulo escreveu: uma coisa faço, indo para o alvo, prosseguindo para o alvo, avançando para o alvo, deixo para trás as coisas que precisam ficar para trás. Tem coisas que precisam ficar para trás. Tem memórias que precisam ficar para trás. Tem desejo de vingança que precisa ficar para trás. Tem resistência de coração que não liberou perdão, que precisa ser curado para liberar perdão. E a dor precisa ficar para trás. Uma coisa faço, deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus vai te ajudar a recomeçar. Teu futuro não será de amargura, mas será agradável. Deus tem uma nova história para você. Você pode dar glórias a Deus por isso. Fica em pé se você pode, louvando ao Senhor em nome de Jesus. Abençoe alguém perto de você. Diga para essa pessoa: Deus vai te ajudar a recomeçar. Deus vai te ajudar a recomeçar. Você está entendendo esta palavra? Você está entendendo esta palavra? Eu encerro ela dizendo algo que eu falei a você no começo. Um dia você verá que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus é Deus de restauração. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga: restauração. Deixa eu fazer uma pergunta a você para orarmos. Quando nós falamos sobre restauração, existe muita gente que a gente se lembra na Bíblia, sim ou não? Sim. Mas tem uma pessoa que a gente se lembra com muita frequência. Quem foi que Deus restaurou tudo em dobro? Qual o nome dele? Jó. Repita comigo: Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem, além de ser íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que vivia em retidão. Era o mais rico do Oriente. Só que de repente Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. Jó tinha 10 filhos. Quantos filhos? 10. A Bíblia diz que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e perdeu tudo. Perdeu. Não se sabe quanto tempo a crise de Jó durou. Mas de repente a Bíblia diz que Deus mudou a sua sorte, enquanto ele orava pelos seus amigos. E Deus iniciou um novo ciclo, uma nova estação sobre a vida dele. E Deus lhe restaurou tudo em dobro. Repita comigo: Deus lhe restaurou tudo em dobro. Espera aí. Se ele tinha 7.000 ovelhas, no final ele teve quantas mil ovelhas? 14.000. Se ele tinha 3.000 camelos, no final ele teve quantos mil camelos? 6.000.
Se ele tinha 1000 juntas de boi, no final ele tinha quantas 1000 juntas de boi? 1000. Se ele tinha 1000 jumentas, no final ele tinha quantas jumentas? 2000. Como que você acha que foi a restauração de Jó? Você acha que alguém chegou na casa dele com um monte de carreta e disse assim: seu Jó, eu vim trazer aqui para o senhor 14.000 ovelhas. Você acha que aconteceu isso? Não. Sabe como que foi a restauração de Jó? Gradual, aos poucos. Alguém deve ter olhado para ele, deve ter dito: rapaz, que pena do Jó, hein? Eu vou dar para ele 30 ovelhas. Alguém deve ter falado: eu vou dar então 10 jumentas. Alguém deve ter falado: eu vou dar 2 juntas de bois. Alguém deve ter falado: eu vou dar então uns 6 camelos para ele. E aquilo ali foi reproduzindo, aquilo ali foi reproduzindo. Quem aqui é mãe? Levante sua mão. Você precisaria de quantos anos para gerar 10 filhos? Se você tivesse dinheiro e o seu marido não tivesse juízo, quantos anos você precisaria? Uns 10, 12, mais ou menos? Sabe como foi a restauração de Jó? Em um ano nasce um filho, 100 ovelhas, 20 camelos, 10 bezerros, 40 jumentas. Em um ano nasce outro filho, 200 bezerros, 200 ovelhas, 50 camelos. No outro ano nasce outro filho, 300 bezerros, 200 ovelhas, 80 camelos. Chega um dia, talvez na vida de Jó, que ele está encerrando a contabilidade do ano. Alguém olha para ele e diz assim: seu Jó, nós temos aqui o relatório da quantidade de animais desse ano. Pois não, pode falar. Alguém fala assim: ó, encerramos esse ano com 14.000 ovelhas, com 6.000 camelos, com 1.000 juntas de bois, com 2.000 jumentas. O Jó talvez pare e diz assim: oi? Você tem certeza? É essa quantidade mesmo? Essa quantidade. Vocês contaram certo? Contamos certo. Mas por que, seu Jó? Porque essa é a quantidade exata, do dobro do que eu tinha quando eu perdi tudo. Espera aí, o senhor está dizendo que Deus lhe restaurou tudo em dobro? Tudo em dobro. Mateus, quanto tempo levou isso? Tempo de nascer 10 filhos, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 2.000 jumentas. O dia que eu entendi isso, Deus trouxe uma frase ao meu coração: restauração não é algo que acontece da noite para o dia. Restauração leva tempo. Quando você lê a história de Jó, são 5 minutos o capítulo 42. Talvez quando alguém for contar a sua história daqui 5, 10, 15, 20 anos, vai contar em 5, 10 minutos e alguém vai dizer: uau! Só você sabe quanto tempo foi, quantas lágrimas derramadas, quanta graça para suportar as dores. Mas eu estou encerrando essa palavra para orarmos, dizendo a você mais uma vez, que um dia você verá que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Você pode dar glórias a Deus por essa palavra? Coloque sua mão no seu coração e diga: Senhor, eu recebo esta noite a tua palavra sobre a minha vida. Diga: ó Deus, me ajude a recomeçar, me ajude a ter coragem, me ajude a enfrentar os meus medos, me ajude a não perder o tempo das oportunidades. Diga: não deixe, Senhor, que as experiências ruins amarguem a minha vida, mas me ajude a viver uma história agradável. Diga: guia-me, ó Deus, a um novo tempo, a um novo ciclo, a uma nova estação. Eu recebo tua palavra sobre a minha vida. Eu vou recomeçar. Você pode dar glórias a Deus por isso? Nesse último minuto, eu gostaria de conhecer você que está distante dos caminhos do Senhor. Você que precisa renovar a sua aliança com Jesus. Você que precisa recomeçar sua caminhada com Deus. Você que ou ainda não entregou sua vida a Jesus e precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Ou você que está distante dos caminhos do Senhor e precisa renovar
sua caminhada com Deus. Eu preciso orar com você agora, aonde há uma vida para Cristo esta noite. Tem alguém? Eu gostaria de orar com você. Se você puder vir diante do altar, eu gostaria de orar com você. Aonde está a segunda pessoa? Aonde está a segunda vida para Cristo? Quem está me ouvindo, diga amém. Vou pedir que você faça uma coisa agora, carinhosamente. Olhe para alguém que está ao seu lado, dê um sorriso para essa pessoa, faça isso. Dê um sorriso para ele ou para ela. Pergunte se ele ou ela precisa renovar a aliança com Deus. Faça o convite a ele. Pergunte se ele ou ela precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Faz convite a ele, faz convite a ela. Talvez aí perto de você, alguém que precisa vir, que precisa recomeçar. E Deus quer usar a sua vida para ajudar esta pessoa a chegar. Nós queremos orar juntos. Aonde está a segunda vida para Cristo desta noite? Eu estou esperando você. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Há mais alguém? Há mais uma vida que ouviu esta palavra, que precisa fazer uma decisão? Só você e Deus talvez sabem como as coisas estão em sua vida. Você não pode perder esta oportunidade de começar a viver uma nova história. Chegou a segunda vida, esteja com Ele, em nome de Jesus, esteja com Ele, ou alguém esteja com Ele, por favor. Aonde está a terceira vida para Cristo? Aonde está a terceira vida para Cristo? Pergunto mais uma vez. Você que é pai e mãe, você tem a oportunidade esta noite de definir um novo destino para a sua casa, de construir uma nova realidade de futuro para os seus filhos. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa, o filho que cresceu em um lar, que o pai não possuía amor, que a mãe não possuía respeito, que o lar não possuía alegria, que o lar não possuía paz. Que os valores do reino de Deus não eram os valores da família. Se você é pai ou mãe, você tem esta noite a maior oportunidade da sua vida. Porque você pode até conseguir viver aqui sem Cristo, mas vai ser difícil demais morrer sem Ele. Você pode até conseguir viver aqui sem Cristo, mas será difícil demais morrer sem Ele. A questão não é quando os seus olhos aqui se fecharem, a questão é quando eles se fecharem aqui, onde é que eles se abrirão? Não existe dois caminhos, existe um único caminho. A grande verdade é que existem milhares de caminhos que levam o homem para o inferno, milhares. Só que todos eles apenas de ida, nunca de volta. Não há porta de saída no inferno, não há retorno no inferno. Há milhares de caminhos que levam o homem para o inferno, só que todos eles apenas de ida, nunca de volta. Só existe um caminho que leva aos céus: Jesus Cristo. Tudo que você precisar renunciar dessa vida para você não perder o céu, te será recompensado por isso no céu. Tudo que você precisar dizer não para esse mundo, para você não perder o céu, te será recompensado por isso no céu. Só que eu preciso se lembrar que nada desse mundo, literalmente nada dessa vida, poderá te recompensar a perda do céu. Eu gostaria de saber mais uma vez, pela última vez, aonde há mais uma vida a Cristo esta noite. Eu gostaria de orar com você agora. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Está vindo? Glória a Deus. Você pode louvar a Deus por esta vida. Que Deus o abençoe também de um modo muito especial. Será que temos ainda uma quarta vida para Cristo esta noite? Aonde há mais alguém? Aonde há mais uma vida para Cristo? Há mais alguém? Enquanto você vem, eu ainda espero você. Enquanto você vem, eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Pastor, posso orar? Posso, ok? Nós temos 3 vidas renovando uma aliança com Cristo.
E eu gostaria de pedir que vocês gentilmente pudessem colocar a mão no coração, assim no peito. Ajude ele, por favor, nesse momento também a fazer comigo essa oração. Eu gostaria que vocês repetissem, vocês três repetissem comigo uma oração. Digam: Senhor Jesus, muito obrigado por teu amor por mim. Perdoe os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Que o meu nome esteja claramente escrito no livro da vida, no registro dos salvos. Muito obrigado, Jesus, por teu amor por mim. Eu te entrego o meu coração, te recebo como Senhor, Salvador, Deus da minha vida, amado do meu coração. Senhor, nós oramos com esses nossos três irmãos, nós os abençoamos, abençoamos suas famílias, abençoamos o seu futuro em nome de Jesus. Nós ministramos sobre eles, ó Pai, graça, favor, bondade do Senhor. Que o Senhor guarde eles, a família deles, o lar deles. Guarde o coração e as emoções deles. Livre eles, ó Pai, de todo mal. E nós oramos nesta hora, que se inicie esta noite a melhor fase da vida deles, em Tua presença, para a glória do Teu nome. Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E nós oramos o poder desta palavra sobre a vida deles e os abençoamos. Concordamos, ó Pai, com a vida deles sendo restaurada em Ti, para recomeçar uma fase